Olá! Sejam bem-vindos à Ginástica 10 em 7. Eu sou Helena Cirelli e juntos nós vamos equilibrar as pressões internas e se livrar de vez da incontinência urinária de esforço. Mas e aí? O que é esse tal de incontinência urinária por esforço? É quando há um aumento muito grande na pressão interna dentro do nosso abdômen. E aí o nosso corpo não consegue segurar o xixi, porque o assoalho pélvico, toda essa musculatura que fica embaixo, dando a sustentação para os nossos órgãos e vísceras, ela não consegue mais segurar, de tão tensionada que ela pode estar, ou da musculatura não conseguir mais ter elasticidade e segurar o xixi quando isso acontece. Mas quando isso acontece? Acontece quando a gente ri, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando acaba vomitando. Então o nosso corpo, por essa pressão muito grande interna, não conseguir segurar, aí a gente acaba fazendo xixi pelas calças mesmo. É um problema muito delicado, mas é sério para a gente tratar. E o melhor de tudo é que a gente tem a possibilidade de resolver esse problema de vez por todas, respirando, praticando a nossa ginástica, sem precisar de cirurgia ou uma intervenção médica mais profunda. E aí, aqui a gente precisa lembrar como que acontece, A gente lembra do quadrante que a gente tem, dentro do nosso abdômen, dos nossos órgãos e vísceras, A gente tem a parte do diafragma aqui em cima, a gente tem essa musculatura do abdômen, a gente tem a musculatura das costas e o assoalho pélvico. E todos os nossos órgãos dentro, Então, quando a gente tosse, a tendência é o abdômen ir para dentro e para baixo, segurando os órgãos dentro da cavidade abdominal. Em contrapartida, o assoalho pélvico tem que fazer uma força de baixo para cima para sustentar esses órgãos, e a parte da coluna de trás também faz essa pressão. Então a gente tem esse respaldo da musculatura. Agora, quando isso não acontece pelo fato da musculatura do abdômen não tiver forte o suficiente, não tiver dentro da sua capacidade suficiente, a gente pode ter a diástase abdominal, que essa musculatura vai ficando cada vez mais flácida, então a gente vai perdendo a competência abdominal, nosso abdômen não vai ser fisiologicamente capaz de segurar os nossos órgãos dentro da cavidade abdominal, e o assoalho pélvico também pode sofrer essa alteração, porque naturalmente a gente foi feito com esse tipo de reflexo que quando a gente vai tossir ou rir ou praticar um exercício físico, o assoalho pélvico já faz a contração, sem a gente precisar ficar pensando nele, que chama o reflexo guardião. Então toda vez que a gente vai movimentar, o nosso cérebro já manda o comando antes mesmo disso acontecer, para segurar o abdômen, para segurar o assoalho pélvico, ou seja, para garantir que o xixi não saia sem que a gente precise mesmo fazer xixi na hora certa, Vamos parar agora e contar com quantas mulheres a gente relaciona durante o dia, Ou seja, vamos contar minha mãe, minha avó, minha vizinha, minhas alunas, quem mais? Os professores, o pessoal da academia, então são várias mulheres. E aí agora, se eu te contar que dentre essas 5 que a gente falou, uma delas vai ter incontinência urinária, ou seja, tende a ter incontinência urinária por esforço, e aí? Será que são todas elas ou a gente que está incluída dentro dela, Isso é uma estatística que pode prejudicar muito ao longo do tempo, porque é o que acontece. Se a gente não se preservar, se prevenir, agora, pode ser que mais velho a gente desenvolva essa capacidade, desenvolva essa incontinência urinária por esforço. Então é importantíssimo a gente garantir a nossa saúde agora, se preservar, praticar um exercício físico, entender como o nosso corpo funciona para prevenir essa incontinência urinária de esforço, do que depois ter que ir para as vias de fato, para ir para uma cirurgia, para voltar a telinha, colocar, para passar por procedimentos mais invasivos. Se você já tem incontinência urinária por esforço, não se preocupe. Assista até o final que você vai entender melhor e ver como que essa ginástica vai melhorar a sua qualidade de vida. Vamos parar para prestar atenção no nosso corpo agora. Então, relaxa, onde você estiver mesmo, Para sentir a sua respiração. Sinta o seu coração bater agora, Sinta durante a respiração como que o seu corpo funciona. Se você consegue movimentar o tórax e a barriga junto, Se você consegue sentir até o assoalho pélvico lá embaixo. Então,
tire um tempinho agora para você respirar e se conectar com o seu corpo, porque o que a gente vai fazer agora vai ser muito interessante a gente criar essa consciência corporal. Agora, a gente vai fazer vários testes juntos aqui. Então agora, nós vamos fazer alguns testes que vão demandar essa consciência corporal um pouquinho maior e mais aguçada. Primeiro a gente vai correr no lugar com o abdômen bem relaxado, né, com a barriga bem para frente, sentindo que o diafragma está empurrando muito, então sem mexer a barriga, deixando ela o mais solta possível. Depois, a gente vai correr, mas tensionando a barriga, né, lembrando daquele comando que hoje a gente sabe que não funciona mais de segura o abdômen, prende o abdômen, vai correndo segurando o abdômen, ou faz exercício, segura o abdômen, prende o xixi. Então a gente vai correr com tudo relaxado, depois a gente vai correr com tudo contraído e depois a gente vai correr respirando naturalmente, mas criando essa consciência corporal. Então vamos lá, preparou, vou soltar tudo. Lembrando que, muito importante, essa faixa não tá apertada, essa calça aqui, a compressão dela não é alta, tá? Então, eu tô com a barriga super livre aqui. Então, vamos relaxar e aí corre no lugar. Respira sem pensar, nem presta atenção na postura, só sai correndo. E deixa tudo livre. Respira um pouco, assimila qual foi a sensação. Então, se precisar fechar o olho para entender o que aconteceu, né? Para deixar o coração baixar um pouquinho, pra gente respirar. E aí agora a gente vai correr tensionando tudo. Então, contrai até o último fio de cabelo que você conseguir, tá? E aí presta bastante atenção na respiração quando a gente contrai tudo isso aqui. Contrai tudo, deixa tudo durinho e corre. Aí, muito bem. Para de novo, respira, sente a diferença entre uma respiração e a outra. Vai sentindo se tem alguma tensão a mais dentro do corpo, né? Se deu algum desconforto ou não. Engraçado que até a hora de uma pulsação para outra já mudou, foi tudo. Esse nem cansou, porque tava tudo tão preso que nem respirar direito eu consegui. Vamos lá. O próximo agora a gente vai criar uma respiração mais profunda, mais concentrada, de forma com que a gente comece a ter uma mobilidade maior e entendendo a hora de respirar na corrida, tá ok? Então vamos lá, respira. Vamos respirar devagar agora, né? Entendeu qual que foi o processo que aconteceu no nosso corpo, quais foram as diferenças. E eu vou querer saber o que vocês acharam, qual foi o resultado desse teste. Se você conseguiu sentir a diferença entre uma forma de correr e entre a outra, qual foi melhor, qual foi pior. Se hora que parou para respirar deu nada de diferente, ou eu não entendi, não consigo perceber o meu corpo, isso é normal. Então é dia a dia, é treino a treino que você vai conseguir criar essa consciência corporal. E é por isso que é muito importante você me acompanhar, né, durante os 5 minutos diários no Instagram, que eu faço ao vivo, para você começar a desenvolver essa consciência corporal. Devagar, passo a passo, mas de forma com que você crie esse autoconhecimento e desenvolva essa auto-performance, tá bom? Qual que é a ideia aqui? A ideia foi a gente entender como essa compartimentalização e descompartimentalização do abdômen influencia no assoalho pélvico, porque o que acontece? Quando a gente pratica um exercício físico, o assoalho pélvico ele sofre muita tensão, porque o tempo inteiro as vísceras estão indo para baixo, porque tem uma força contra a gravidade muito grande, a favor da gravidade muito grande. Então, o esforço é gigantesco. E aí, se eu não presto atenção, eu deixo tudo livre. Então, tira a sobrecarga do assoalho pélvico e do diafragma e aumenta a sobrecarga na barriga e nas costas, porque a pressão vai continuar. Então, não quero saber de que lado que tá vindo, né? Os seus órgãos vão dissipar a força para tudo quanto é lado. Ao passo que quando a gente faz toda essa compartimentalização, contrai tudo, a tensão é ainda maior no assoalho pélvico, porque são musculaturas que têm um poder contrátil muito rápido, ou seja, elas ficam contraídas por 6 segundos, né?
Então, são dois comandos que ela recebe. O do reflexo guardião, que naturalmente acontece, né? Que é quando a gente nem pensa antes de movimentar, já trava os esfíncteres. E esse comando de segura o xixi, contrai o abdômen, segura o xixi, contrai o abdômen. Então, a força de dentro da nossa cavidade abdominal fica muito grande. E aí não tem para onde dissipar. E quando a gente para, aquele negócio vai explodir. Tô brincando, não explode não. Mas se tá tudo travado, quem que sobrecarrega? O diafragma. Então, vocês podem ter percebido que é impossível a gente conseguir respirar jogando o diafragma para baixo, né? Que é natural o diafragma na inspiração descer e na expiração subir. Então, é esse movimento que a gente trava. Então, se trava o diafragma aqui em cima, ele não faz esse movimento de sobe e desce, o que acontece? Ele vai ficando cada vez mais rígido, e a gente vai ficando com uma postura cada vez mais encurvada, cada vez mais dura, cada vez respirando mais pelo abdômen e a barriga vai cada vez aumentando mais, porque daí não tem força que segura ela. Então, entenderam a bola de neve que acontece? E o que eu prezo bastante nas aulas, né, durante as aulas, durante todo o processo da metodologia, é criar essa consciência de trazer essa respiração, tanto abdominal quanto diafragmática. Então, a gente tem essa mobilidade, a gente tem uma oscilação da pressão o tempo inteiro, né? Aumentando a pressão, diminuindo a pressão, aumentando a pressão, diminuindo a pressão, toda vez que respira. Então, assim a gente vai equilibrando a pressão interna e relaxando a musculatura do assoalho pélvico quando precisa. Então, vai devolver esse tônus de base. Tônus de base é o poder contrátil dele natural. Então, a gente vai devolver a fisiologia para o corpo, tirar essa sobrecarga extra, tá bom? Durante o nosso dia, a gente consegue trazer da metodologia das práticas durante as aulas de 1 hora, além dos 5 minutos para os nossos esforços diários, né? E até para praticar um exercício físico mesmo. Querem ver só? Presta atenção. Próximo teste agora que nós vamos fazer, eu vou usar um bastão. Quer que eu já fale com ele aqui? Então, o próximo teste que a gente vai fazer agora, eu vou usar um bastão para a gente fazer uma flexão de tronco, ou seja, é como se eu fosse fazer um abdominal em pé, tá? Então, eu vou fazer 2 testes diferentes. Primeiro, eu vou fazer a flexão de tronco durante a inspiração. Então, eu vou fazer uma inspiração abdominal, em que o meu diafragma vai estar lá para baixo. E depois eu vou fazer, no segundo momento, a flexão de tronco com o bastão na expiração, com o diafragma lá para cima. Elevando o bastão acima da cabeça, eu vou puxar o ar e flexionar o tronco. Então, e volta. Agora, eu vou flexionar o tronco durante a expiração. Então, eu vou soltar o ar e vou flexionar o tronco. Então, inspira. E volta. Deu muita diferença, né, gente? Vamos combinar. É simples a explicação. Quando o diafragma está em baixa, durante a inspiração, os nossos órgãos são comprimidos. Então, se eu faço a flexão do tronco durante a inspiração, a gente não tem a amplitude necessária que precisa, aumentando ainda a uma pressão muito grande dentro dos nossos órgãos. E aí, quem que vai sofrer? Se eu tenho o diafragma embaixo e a barriga contraindo. Isso mesmo, as costas e o assoalho pélvico. Se eu faço a flexão de tronco durante a expiração, o que acontece? Meus órgãos vão estar no céu quando eu fizer a flexão do tronco, porque o diafragma vai estar em cima. Então, esses 10 centímetros que eu posso comprimir os órgãos, eles vão estar lá em cima. Então, eles vão ter 10 centímetros a mais para que quando eu for flexionar o tronco à frente, eles se dissiparem, se reorganizarem e aí não causo alteração de aumento da pressão tão prejudicial dentro dos nossos órgãos. Aí sim a gente consegue deixar o assoalho pélvico livre e relaxar e deixar com que a musculatura da coluna, né, das costas, não sinta tanta sobrecarga. E aí sim a gente consegue de fato ter todos os benefícios. Mas isso não é da primeira vez que a gente consegue fazer.
Por isso que é necessário a gente passar pelas 14 aulas, né, durante as 7 semanas, para o seu corpo entender e reconectar essas novas rotas de fazer os movimentos de forma correta. Então, eu quero que vocês me contem como é que foi fazer essa experiência aí na casa de vocês. Se vocês já tinham percebido essa mudança ou não, ou se você não está nem aí com todos os movimentos, porque isso é importante. Durante as nossas aulas, a gente criar essa conexão com o nosso próprio corpo, porque é vocês no dia a dia que vão precisar ter essa concentração para de fato ter todos os benefícios da ginástica. Qual que vai ser a lição de casa? Façam os 2 testes que a gente fez hoje no início do vídeo, né? Que é de correr no lugar com tudo relaxado, aí corre no lugar de novo com tudo contraído e daí depois corre controlando a respiração. Inspira devagar, solta o ar, inspira devagar e solta o ar. E aí me contem o que aconteceu nesse teste, tá? O que você sentiu na primeira vez que correu, na segunda vez que correu e na terceira vez que correu. E depois peguem um bastão aí, pode ser o cabo da vassoura, o cabo do rodo, o cabo da pazinha para mim é o melhor. E aí façam a flexão de tronco, né? Com os braços lá para cima, flexiona o tronco para frente durante a inspiração, ou seja, com o diafragma lá embaixo, e aí depois façam novamente na expiração, com o diafragma lá em cima. E aí me contem qual que foi a diferença entre esses 2 testes também, tá bom? E aí, se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, compartilhem com as suas amigas, porque uma delas pode estar entre as 5 das suas amigas, tá bom? Melhor não? Não, porque uma das 5 pode ser amiga mijona. Não, vai. Vai lá. Compartilhe um vídeo com as suas amigas, porque uma delas pode estar sofrendo com incontinência urinária e pode estar com vergonha de falar, que tá tudo bem, mas lembrem que a gente tem como solucionar praticando a ginástica 10 em 7, tá ok? Muito obrigada e até o próximo!